Muito bom. Nosso segundo entrevistado nessa jornada, que tenta conhecer de perto os candidatos à Prefeitura de São Paulo, é o Gilmar Tato, candidato à Prefeitura pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. O Gilmar tem 55 anos, nasceu em Corbélia, no Paraná, nono filho entre 10 filhos, na verdade, o nono entre 10 filhos, uma família muito grande, cresceu na periferia de São Paulo, estudou História, atualmente faz pós-graduação de Engenharia Elétrica na Poli. O Gilmar não é novato na política, muito pelo contrário. Ex-deputado federal, ex-secretário municipal de transportes nas gestões petistas de Fernando Haddad e Marta Suplicy, e atualmente atuava como secretário nacional de comunicação do PT. Tem em seu currículo feitos que realmente impactaram na vida pública dos menos favorecidos, como a implantação das refeições nas creches municipais com almoço e jantar, bilhete único nos transportes públicos, corredores de ônibus, sacolões da prefeitura com preços mais baixos dos alimentos, entre outros feitos que ele participou nas gestões petistas. O Gilmar Tato, há 2 semanas das eleições, porque nós já estamos há 2 semanas das eleições nesse momento, tem enfrentado 2 problemas também. Primeiro, o fato de correr sem o apoio de outros partidos coligados, o que é inédito para o PT, correr com a esquerda dividida, e isso está acontecendo. O segundo ponto é a rejeição ao próprio PT, o que tem se traduzido num número baixo de intenção de votos até o momento. O desafio, portanto, é bastante grande. Temos 2 semanas até as eleições e vamos saber o que o candidato pretende fazer para realmente seduzir todas as pessoas que possam querer votar no PT e votar em Gilmar Tato para prefeito de São Paulo. Gilmar, muito boa noite, obrigada pela sua presença aqui. A nossa primeira pergunta para todos os candidatos que nos dão a honra da sua presença é uma única pergunta, que é a seguinte: por que é que você quer ser prefeito de São Paulo? Para enfrentar a desigualdade social, Silvia. A cidade de São Paulo é uma cidade rica, uma cidade que tem um orçamento agora de 67 bilhões. O ano que vem esse orçamento vai aumentar em 2 bilhões. Uma cidade que foi renegociada a dívida, diminuiu a dívida em 60% e que hoje tem em caixa 19 bilhões e 600 mil reais em caixa. E pela projeção do Tribunal de Contas do município, a prefeitura da cidade de São Paulo vai terminar o ano com 7 bilhões em caixa, dados agora de setembro que eu acabei, que tem acesso à prefeitura. E a desigualdade da cidade de São Paulo tem aumentado muito, principalmente na pandemia. Ela já era desigual. E toda a minha ação como secretários, que você falou meu currículo aí, eu não vou repetir, foi no sentido de enfrentar essa desigualdade. Na época que eu fui secretário da Marta de abastecimento, era que as crianças comiam bolacha seca, que eu visitei uma escola lá do Paraisópolis, chamada Paulo Freire. Na hora do almoço, as crianças comiam bolacha seca e eu não aceitei o não como resposta, porque é muito fácil quem está na administração pública aceitar o não como resposta. Na época era assim: secretário, a escola é de lata, secretário, não tem cozinha, não tem merendeira, não tem nutricionista, secretário, escola não é lugar de criança comer, secretário, não tem dinheiro para implantar isso. E eu implantei. E eu estou falando com vocês porque eu sei que vocês fazem um trabalho social. E é muito comum, e vocês fazem o trabalho do terceiro setor. Vocês aqui, a ausência do Estado que faz com que vocês tenham o protagonismo, que é importante. E eu quero fazer essa parceria. Mas o Estado tem que fazer a sua parte. Pois não, pode concluir, não, que você está falando uma coisa tão importante. Eu pensei que já ia falando direto. Não, nós vamos conversar e entrevistar você, inclusive. Então tá bom. As pessoas que estão aqui vão fazer perguntas também para você. Então é o seguinte, enfrentar a desigualdade social, isso é possível, e na época que eu implantei o almoço e janta, então, o país também estava no mapa da fome. Tinha aquela campanha do Betinho, do Natal Sem Fome. E o Brasil saiu do mapa da fome e agora entrou de novo. Então, a cidade de São Paulo tem que fazer a sua parte em relação também a combater a fome na cidade. Então, eu vou parar por aí para deixar vocês perguntarem e eu poder responder todas as perguntas. Tá
Tá bom, obrigado. Olha, Gilmar, você vem com uma proposta de Estado forte e protetor, né? Onde a população, mais do que nunca, vai depender do Estado. Essa é uma posição que hoje em dia virou polêmica, porque o discurso do Estado, o discurso do governo federal é completamente na outra direção. É completamente em outra direção. E, de repente, você vem, como candidato à prefeitura, propondo, vamos dizer, um caminho que soa até ultrapassado ou polêmico neste momento. Queria que eu ouvisse a sua opinião sobre esse assunto, porque está todo mundo falando em enxugar o Estado, você está falando em engrandecer o Estado. Está todo mundo falando em privatizar, você fala em vender. O seu discurso é completamente contrário. Por que você acha que você vai ter chance se o presidente Bolsonaro estourou de ganhar votos com esse outro discurso? Porque é o que protege a população, principalmente a mais fragilizada. E há uma fúria de pegar as benéficas do Estado. Agora, e é assim, você começa com aqueles serviços que não são essenciais, você faz as OS, faz a terceirização e logo em seguida você privatiza. Aí fala, não, mas não é verdade, na área da educação, da saúde, não é bem assim. O Bolsonaro acabou de fazer um decreto antes de ontem, para criar as PPPs, as PPIs, das unidades básicas de saúde, que é a base do SUS. Voltou atrás, né? Aí ele recuou. Voltou atrás, aquilo seria uma loucura, realmente. Sim, aí ele recuou. Mas vocês percebem? Por quê? Porque tem 2 locais que têm grana, que o orçamento ainda é muito grande, que é a saúde e a educação. Então começa assim, os parques. É legal ter parceria com os parques, mas começa assim, depois privatiza. Vocês falam, mas isso é loucura, isso não é mentira. O Alckmin e o Serra, que vocês acompanharam, quando fizeram o Rodanel, falaram que não ia ter pedágio. Hoje tem pedágio. Então, isso, e tudo bem, tem pedágio no Rodanel, não é um serviço essencial, mas também nessa área, a saúde, educação, segurança, você não pode privatizar. Eu sou favorável às parcerias, eu não sou contra, imagina, quem conhece o PT sabe disso, entendeu? O aplicativo do Zona Azul, fui eu que fiz o aplicativo do Zona Azul, e foi feita uma concessão. O aplicativo dos táxis, fui eu que fiz no governo do Haddad, e que hoje todo mundo usa, e a prefeitura arrecada, só o ano passado arrecadou 320 milhões. Então, Gilmar, com relação ao aplicativo de táxi, a Cláudia Matarazzo, que é uma das nossas participantes, manda uma pergunta para você, exatamente querendo entender por que você... A Cláudia é irmã do André Matarazzo, mas tem a vida própria dela, é jornalista, não sei se você conhece a Cláudia, trabalha muito tempo também. E a Cláudia faz uma pergunta que é interessante. Primeiro, por que não deu certo os táxis pretos que vocês inventaram e por que o Uber não foi, na época do prefeito Haddad, consolidado? E por que também não foi consolidado os Ubers, que chama Uber Bus, que seriam os ônibus, seriam as... como é que é o nome? É como se fosse um Uber de 20 pessoas. Isso, então, Uber Bus. Uber Bus. Os táxis pretos deram certo, tanto é que você tem o Atende, nós ampliamos o serviço de Atende, que é um serviço essencial na cidade de São Paulo, que são aquelas vans, para ampliar as vagas, os serviços, nós fizemos através do táxi preto. O táxi preto deu certo. Mas não para substituir o Uber, né? Então virou uma outra coisa, não é para substituir o Uber. Não. Tanto é que nós fizemos, Silvia, o táxi preto, ampliamos as vagas para o táxi, digamos, aquele oficial mesmo, e também, ao mesmo tempo, nós regulamentamos o Uber. E eu aproveitei o táxi preto para uma parte, aqueles que quisessem, para fazer a adaptação do Atende. Tanto é que você vê, na cidade de São Paulo, volta e meia, você vê um táxi, táxi mesmo preto, que está escrito Atende. Isso fez com que eu aumentasse as vagas para o serviço de Atende. Então, eu fiz as duas coisas. O táxi, que ampliou a vaga de táxi, e, ao mesmo tempo, a regulamentação do Atende. Deu certo, tanto é que está na cidade, funciona. E o Uber, esses aplicativos todos continuam, então, na sua gestão? Continua. Agora, eu sou contra o Uber Bus. Eu sou contra. Por quê? Porque você desregulamenta o serviço. O serviço de ônibus, a pessoa tem um horário para sair, o horário da partida, ela tem que seguir sempre o mesmo trajeto, porque o usuário ele está esperando esse ônibus. E você fala, não, mas não tem problema, você concorre com o oficial. Quando é o transporte individual, eu não vi problema. Tanto é que o táxi
existe o táxi, existe os aplicativos. A gente chama de Uber, mas tem vários, né? O táxi pode entrar no corredor, porque ele é público individual. O Uber não pode entrar no corredor, porque se eu coloco esses aplicativos no corredor, aí a velocidade do ônibus, que é o principal, e nós temos que priorizar o transporte coletivo, ela diminui a velocidade, e a gente só autorizou o táxi porque não atrapalhou a velocidade do ônibus. Se você permite os outros aplicativos, acaba atrapalhando. E o táxi bus, você desregulamenta todo o serviço de transporte coletivo na cidade de São Paulo, porque a pessoa não tem responsabilidade de horário, de trajeto. Então, e o usuário precisa dessa informação para poder pegar esse ônibus. E a outra coisa, isso tem investimentos, a renovação de frota, tipo de veículo, com ar-condicionado. Se você desregulamenta tudo, o poder público perde o controle da eficiência deste serviço. Pô, assim, evidente que... Só para a gente, como nós vamos ter também muito tempo, porque nós temos um tempo dessa plataforma que ela acaba, e a gente começou mais tarde, dentro do leque das suas propostas, temos transporte gratuito para todos, rever o IPTU e começar a cobrar mais das mansões e menos de casas mais baratas, rever o INSS, tem uma série de medidas que podem ser muito polêmicas. Eu queria que você dissesse qual a coisa mais importante assim que você assumir a prefeitura, o que você vai fazer, né? Aonde você vai atacar de frente para ser, de certa maneira, a marca da sua gestão. Não, nós não estamos num período normal, né? Combater a desigualdade. As pessoas estão morrendo de fome. Os moradores em situação de rua estão aumentando e está sem assistência. Exatamente, vocês conhecem. 25, 30 mil. O pessoal dos dependentes químicos da Cracolândia lá, o Dória esparramou aquelas pessoas, não teve política nenhuma. E que o programa Braços Abertos foi um programa reconhecido internacionalmente. Eu vou retomar esse programa. Eu vou fazer moradias populares na região central. Para isso, reformar, você desapropriar, você aplicar o IPTU progressivo para aqueles que estão especulando esses imóveis, que está no plano diretor, que eu ajudei a fazer, tanto no governo da Marta como no governo do Haddad. Então, adensar o centro também com essas pessoas e com moradia popular, além das 40 mil casas que nós vamos fazer na cidade, porque o Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida e o Dória acabou com o CDHU. Então, isso nós vamos fazer. Então, o combate à desigualdade e uma política de empresa de economia solidária. Eu quero mudar o padrão de contratação da prefeitura. Por que eu preciso contratar uma única empresa para fornecer o uniforme escolar? Vamos fazer através de cooperativas de costureiras em cada região da cidade. Isso vale para as roupas do sistema de saúde, isso vale para a varrição. Por que eu não posso contratar gente do próprio bairro, da própria região, para poder gerar emprego lá e as pessoas consumirem lá no território? Esse é o novo normal no mundo que está acontecendo. As pessoas morarem, estudarem, trabalhar e ter o lazer, ter as suas compras no próprio bairro, que você fortalece o comércio local. Isso tem valor agregado, fazer hortas comunitárias. Por isso que eu vou... O único lugar que eu carimbei como aumento do orçamento foi na cultura. O ano passado, o Bruno gastou 0,58% do orçamento. Eu me comprometi com todo o setor de produção cultural para 3%. 1,5% é justamente na periferia, porque nós temos que fazer uma verdadeira revolução na periferia com essa juventude. E nós temos um exemplo. Aqui, o carnaval de rua tinha 100 blocos, praticamente 100 blocos. Nós organizamos, disciplinamos, tem mais de 600. E milhões de pessoas pulam o carnaval na cidade de São Paulo agora. Os hotéis ficam lotados, os restaurantes ficam lotados, agora não, em função da pandemia. Então, quem está conversando com vocês é gente que participou da administração pública, que fez coisas e sabe como faz. 400 quilômetros de ciclovias, a gente sabe como eu que fiz. Os 500 quilômetros, 450 quilômetros de faixa de ônibus, eu fiz. O bilhete único, eu fiz. A Paulista Aberta, eu fiz. À frente. Evidente que foi a Marta e foi a Haddad, foram prefeitos.
Só que eu acho que... Por exemplo, você está falando isso, eu não vou me controlar. As ciclovias mal feitas também foi você que fez, não? Silvia, só erra quem faz. Só erra quem faz. Então, é muito fácil falar, mas elas estão aí. A coisa mais fácil do mundo é reformar a ciclovia. Eu quero ver ampliar a ciclovia. A coisa mais fácil do mundo é reformar corredor e fazer faixa exclusiva. Eu quero saber ampliar, porque ampliar significa você romper, administrar conflitos. Só erra quem faz. Por isso, a bicicleta é a coisa mais linda, todo mundo adora uma bicicleta. Meu sonho de consumo quando era criança é ter uma bicicleta, ninguém fala mal de bicicleta. Por que a cidade de São Paulo ficou todo esse tempo sem ter ciclovias? Quando a Haddad entrou, e eu entrei junto com ele no transporte, tinha 63 quilômetros de ciclovia. E a maioria segregada funcionava só durante o dia na marginal. E tinha aquela ciclofaixa do final de semana, lembra? Né? Depois... Não, é verdade, isso foi uma revolução. Eu sinceramente, eu não achava que ia dar certo. É fácil falar que é só tinta vermelha, é fácil falar, mas tá até hoje. Então tem que ter coragem, ousadia, experiência, conhecimento. Por isso que eu quero ser prefeito. Eu quero ser prefeito porque eu sei como fazer daqui para frente. Tem experiência, tem time. Eu não sou sozinho. Eu sei ouvir. Eu sempre ouvi a universidade. O conhecimento é fundamental, a técnica é fundamental. Tudo isso tem ciência por trás. Não é bagunça. Não é assim que funciona. Gilmar, vamos abrir as perguntas para todas as participantes. Você comanda isso, Silvia. Você é craque nisso. Vamos lá. Então, eu gostaria de dar a palavra para as minhas colegas aqui participantes. Quem quiser perguntar mais sobre plano de governo ou sobre qualquer outra questão, o Gilmar está aí disposto a nos oferecer todas as informações. Quem quer falar? Vamos lá. Noca. Eu quero. Gilmar, tudo bem? Oi, eu queria agradecer de novo a tua presença. E eu tenho uma pergunta. Você falou do adensamento no centro da cidade, que a questão é as pessoas poderem morar perto de onde estudam e trabalham e tudo, estamos super de acordo. A gente queria entender um pouquinho como é que isso vai funcionar, inclusive com os bolsões de verdes que tem na cidade, né? Como é que ficam os Jardins, Pacaembu e outros bairros mais baixos em relação a isso? Não vou mexer, Noca, não vou mexer. Imagina, a cidade tem um plano diretor, a cidade tem uma lei de zoneamento, a cidade tem uma lei do Código de Obras, a cidade tem áreas tomadas, não vou mexer, não se preocupe com isso. Agora, a região central, que está degradada, que está abandonada, nós vamos ter que ter uma política de adensamento. Adensamento significa o seguinte: tem prédios que precisam ser derrubados, que não tem mais solução. Tem prédios que podem ser reformados. E esses prédios você pode usar tanto para lojas, o térreo principalmente, porque eu sou favorável que o térreo não pode nem ser para estacionamento de carro e não precisa ser para moradia. Você pode usar a parte do térreo, onde tem a passagem de pedestre, para lojas, iluminadas de preferência à noite, que é o que acontece nas cidades, na Europa, nos Estados Unidos. Por que o centro é iluminado? Não é só em função do poste, de uma boa iluminação, é em função que as lojas ficam iluminadas. Isso aumenta a segurança e, em cima, você fazer moradia, que pode ser desde as pessoas moradoras em situação de rua, de pessoas de até 3 salários mínimos, como pode ser também de classe média, funcionários públicos, pessoal militar, pessoal da guarda, pessoal que tem um salário, digamos, contínuo. Tudo isso você vai adensando a região central. Que, por exemplo, o Papa Francisco fez uma coisa, Noca, que é fantástica. Uma das primeiras medidas que ele fez, sabe o que foi? Fez lá no Vaticano? Lavanderia pública. Lavanderia pública. Então, e não foi lavanderia pública que ele fez na rua. Você faz, a prefeitura, através de convênio com entidades, gente que sabe trabalhar com essas pessoas, que tem digamos, uma abordagem humanista, uma abordagem decente para essas pessoas, você usa, faz convênios. Então, tudo isso nós temos que fazer. Tem que tratar, ou vamos pegar o morador de rua, você não pode tratar como um grupo social, porque cada pessoa ali é uma pessoa. Tem gente que, o fato de ela pode votar a sua família, que eventualmente nem mora aqui. Tem uma parte que precisa de atendimento
médico, tem uma parte que precisa da uma assistência social. Você é a favor da internação compulsória? Não sou. Não? E eu não sou nem médico, não sou. Não. Me parece que isso sim é uma coisa atrasada, viu, Silvia? Isso sim é uma coisa atrasada. É uma questão, né? Uma questão que se coloca e é polêmica. As pessoas acham que alguém que está completamente viciado e colocando sua própria vida em risco, me parece precisa ser retirada para poder ser tratada e depois, eventualmente, voltar para a vida dela. Isso aí, eu vi uma entrevista do Drauzio Varela uma vez sobre isso. É evidente que existem casos extremos que a pessoa, enfim, vai morrer e tal, e que aí não tem como, mas quem tem que dizer isso são as autoridades médicas. Então, aqueles casos muito específicos, não pode ser uma regra, mas como orientação política, eu não sou médico, sou professor, como orientação política, eu sou contra, e é dessa maneira que eu vou agir, vou atuar, ouvindo sempre as autoridades médicas. Isso vale para a volta às aulas, né? Isso vale para em todas as áreas. Você tem que ouvir o conhecimento. O prefeito não pode tudo. Você está dizendo que você vai se assessorar para poder ver o que fazer em cada caso. Evidente. Equipe é fundamental, gente. Você dá diretriz. Qual que é a graça da democracia? O povo elege, e você elege o prefeito, você monta a sua equipe, você dá as diretrizes daquilo que foi seu programa de governo e você tem todo mundo trabalhar dentro daquelas diretrizes. Assim, e depois de 4 anos, se achar que foi legal, continua, senão perde a eleição. Eu acho que é assim que está exercendo a democracia. Posso juntar a tua pergunta com a minha? Na verdade, em termos de adensamento do centro, a grande população de rua se espalhou mais nessa região central, a Cracolândia estava lá. Como é que você vai fazer com essa população e o adensamento? Quer dizer, as coisas para andarem juntas, em termos de segurança, em termos de cuidado, não é uma coisa muito simples, né? Você tem que investir em muitas áreas ao mesmo tempo. Não é, Noca, e por isso que são várias ações, não é uma ação. Tem, inclusive, um projeto de lei lá na Câmara Municipal, que a origem desse projeto de lei, ela foi ouvida, assim, todas as entidades envolvidas, todos os setores, tanto da Prefeitura, do Estado, mas também aquelas pessoas que trabalham com moradores em situação de rua, e tem um procedimento de abordagem. Então, como eu falei, uma parte precisa de emprego, que consegue emprego, a gente pode fazer cooperativas de catadores, outra parte precisa de moradia, outra parte de assistência social, outra parte de médico. Então, são ações que você tem que fazer e você pode, e é uma das propostas, começar com a renda básica de cidadania, quer dizer, você garantir para essas pessoas uma renda que elas possam ter o que comer. E o lugar de gente não é puxando carroça e não é morando na rua, sabe? Não é. Agora, também uma cidade humana, uma cidade democrática, ela tem que saber como você trata com essa desigualdade dessas pessoas que são, assim, extremamente vulneráveis. E elas não têm ninguém. E, às vezes, a prefeitura, o poder público, enfim, né, as autoridades, tem a pachorra, inclusive, de tirar ou a sua carrocinha ou tirar o seu animal, o seu cachorro. Gente, o cachorro é a única coisa que essa pessoa tem. Então, como é que você quer que essa pessoa vá para um albergue se você não deixa ela ficar com o cachorro ou com a mulher? Mas deixa eu fazer o contraponto aqui, porque o meu exercício é sempre fazer o contraponto. Né? O que diria um comerciante te ouvindo agora? Pô, eu não vou votar nesse homem porque, sabe, vai ter um monte de gente dormindo na minha porta fazendo xixi. Não, ele ia me agradecer. A cidade está há alguns anos já, há mais de uma década, lidando com essa questão. E ninguém mais tolera, todo mundo sabe que tem uma questão social gravíssima. A gente sempre, né, tem falado aqui, são 30 mil pessoas que estão na rua, metade delas é por uma questão social de falta de dinheiro, simplesmente desemprego, e a outra metade é crack, é loucura. Agora, existem maneiras mais assertivas, porque a cidade está ficando toda disruptiva com isso. Tá ficando, a gente sabe. Você anda na rua, você encontra com zumbi, você vai na Sala São Paulo, combate departamento, você fica... Se o comerciante tiver... Os comerciantes estão atrapalhados, está todo mundo com tolerância zero com esse assunto. Então, mas se o comerciante tiver 2 ouvidos, foi o que eu acabei de falar aqui, eu vou... Não é que eu vou deixar eles nas ruas.
Gente, acabei de falar, encerrei exatamente assim. Gente não foi feita para empurrar carroça e nem para morar na rua. Então, o comerciante, ele vai me agradecer, que ele vai ter um prefeito que realmente vai cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas não é largar dormindo na chuva, dormindo na rua, não. É tirar da rua. Tirar, mas não é tirar, jogando jato d'água. Não é esparramando as pessoas, como foi feito, para sair, para dizer que acabou com a Cracolândia. É trabalho sério, é trabalho que tem dignidade, de gente séria, que envolve todas as entidades. É disso. O comerciante, se ele tiver 2 ouvidos, ele vai saber que tem gente séria que pode resolver esse problema. É disso que se trata. E não é isso que o Dória e o Bruno fizeram. Esse debate, o fato concreto que está ali, ó. As pessoas estão na rua, não estão tendo assistência e esparramaram a Cracolândia. É verdade. Eu sou um cara democrático, eu sei ouvir. As pessoas, pela maneira de eu falar, as pessoas acham que eu sou... Não, eu sou um cara muito... Eu sei ouvir. Eu acabei de falar que tem que ouvir as entidades, tem que ouvir quem entende do assunto e resolver. E tem gente também que discute muito, quer fazer muita audiência pública, quer fazer muita conferência, muito não sei o quê, que é para não fazer. Entendeu? Porque se eu fosse... Tinha muita gente, inclusive, que queria me enrolar para não fazer a ciclovia na Paulista. Queria me enrolar para não abrir a Paulista aberta. E que envolveu o Ministério Público, grande imprensa. Tinha muita gente que queria me enrolar. Falando em Paulista, outro tema polêmico para a gente pegar todos eles. Qual é a sua opinião desse comércio todo ilegal na Avenida Paulista durante a semana? Ué, o comércio ilegal não pode existir. Mas está lá. É evidente que está. São camelôs que estão lá. Você vai fazer o que com relação aos camelôs? Né? Primeiro, a cidade é de todos, e a cidade tem um problema da pandemia, tem um problema sério de desemprego, tem um problema que as pessoas não têm renda e que tanto o governo federal, estadual e municipal não tem política para isso, mas tem que ter uma política de emprego. Entendeu? Agora, as pessoas estão se virando, elas precisam comer. Isso não significa que você não tem que fazer com que o pedestre tenha condição de andar. Você tem que disciplinar, você tem que organizar. E tem locais que não pode funcionar o ambulante. Tem locais que você pode eventualmente disciplinar. Você pode colocar, como foi feito na Feira da Madrugada, você pode organizar um local que, e nesse momento de crise, que tem mais de 14% de desemprego, não é simplesmente falar, agora vamos proibir eles vender as suas coisas. Não. Acho eu que a Paulista, aos domingos, ela serve mais para ser várias tribos e gente vendendo seu artesanato e gente produzindo... Não estou falando durante o fim de semana, virou um ponto de lazer da cidade de São Paulo, né? Não estou falando disso, estou falando durante a semana mesmo. Durante a semana está complicado, inclusive está sujo, está complicado, essas pessoas não andam, virou um lixo na Avenida Paulista, embaixo do MASP, quer dizer, o espaço público está invadido da realidade brasileira e também, talvez, da falta de organização de ideias criativas para poder limitar... Você falou uma coisa, exatamente, espaço que é público, ele tem que ser público, tem que ser de todos. Mas de moradia também? As pessoas que saem de casa com o seu carro, que ocupa 7 vezes mais o seu espaço, essa pessoa, às vezes, estaciona o carro na via pública, fica o dia inteiro lá, usando espaço público que não é dela, e aí, quando vai o poder público para fazer uma ciclovia, essa pessoa reclama. Ou vai fazer uma faixa de ônibus, essa pessoa reclama. O que tem de diferente? Quem está dentro do ônibus não pode estar no seu carro, mas você que está no seu carro, você pode estar dentro do ônibus. A ciclovia, se você põe o seu carro lá e a prefeitura vai fazer a ciclovia, se não fizer a ciclovia, só você pode usar aquele espaço, ninguém mais. Mas se o poder público fizer a ciclovia, todos podem usar a ciclovia, inclusive você que deixou o seu carro lá estacionado. É isso que é entender o que é público e é privado. O problema é que as pessoas se apropriam do espaço público. Não pode. O viário, ele não é democrático. O viário, ele é generoso na cidade de São Paulo. O viário é largo, de parede a parede, não é verdade que é estreito. O problema é que tem gente que usa o espaço público, usa o viário além do seu próprio espaço. Esse é o problema. Também não tem, o transporte público também não é tão generoso, né? Não é tão capilarizado, não é tão fácil assim, quer dizer, também é caro para as pessoas, embora você tenha o mérito de ter feito o bilhete único, que foi um grande avanço,
Quer dizer, eu sei que, inclusive, você tem outras propostas aí para transformar a mobilidade toda gratuita na cidade de São Paulo, né? Parece que começa com estudantes, idosos, e depois você pretende gradativamente oferecer de graça o transporte. Então, não é que as pessoas também usam o carro porque querem, né? Hoje em dia, realmente é porque falta alternativa, né? Mas vamos abrir para outras perguntas. Quem mais quer fazer pergunta, André? Deixa eu falar, tem 3 perguntas aqui no chat. Desculpa, eu estava no papo aqui com ele, nem reparei. Tá. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que eu posso ler? Ou você lê aqui? Não, pode ler, vai, por favor. Gilmar, olha. Gilmar, o que você acha das licitações de ônibus para São Paulo? Não é verdade que 3 famílias controlam 75% dos ônibus da cidade? O senhor atacaria esse oligopólio? Veja, eu não participei dessa licitação. Eu participei daquela anterior no governo da Marta, que estava uma bagunça, enfrentei a máfia do transporte na cidade de São Paulo, fui ameaçado de morte, usei colete estava totalmente desregulamentado, teve gente que foi presa na época, enfim, era perua velha, era ônibus velho e tudo, e nós organizamos as cidades, criamos bilhete único, os corredores, e os ônibus começaram a ter um processo de renovação, e depois que começou também a ter ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi e as faixas, nós aumentamos a velocidade do ônibus de 12 km para 22, 23 km por hora, e tiramos as pessoas do ônibus do congestionamento. A questão dessa licitação, para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que a gente deve fazer, que é ampliar, inclusive, os benefícios para o desempregado, reduzir a passagem aos domingos, feriados e de madrugada, nós vamos ter que mexer nos contratos. Eu acho exagerado. Quem fala isso, acho que não entende. Tem o transporte na cidade de São Paulo, você tem vários donos, várias empresas, e isso foi um processo licitatório. As pessoas têm SIC, isso da época do SIC, CPF, RG, tem endereço e tem CNPJ. Se tem gente bandida, compete à polícia apurar. Se tem gente que não presta, compete ao poder público tirar, entendeu? E olha, a cidade tem, imagino eu, umas 20 empresas, e uma parte são grupos antigos, grupos econômicos antigos, outras não, outras vieram para cá ou acabaram se integrando no sistema de transporte. Então, eu sempre falo, pessoal, o negócio de polícia, negócio de tem que investigar, tem que fazer, e compete. E eu fazia isso na época que era secretário. Quando tinha alguma denúncia, ou quando alguém tinha um contrato, ou quando alguém estava querendo pegar uma linha à força, eu pegava e mandava para a polícia reservada. Para essas coisas você não pode avisar na imprensa, evidente que não pode. Nós estamos tratando com bandido. Então, isso eu fazia na época. Agora, eu não sei como que está o procedimento agora em relação a isso. O bilhete único, ele veio, a revolução do bilhete único não foi só no fato da pessoa que pagava 3, 4 passagens, né? Pegava um ônibus, descia, subia, pagava a passagem. Ela disciplinou o seguinte: a arrecadação do sistema não acabou, passou a não ser mais para as empresas. O ASPETRANS recolhia isso. Essa foi a grande revolução. E reduziu os assaltos em 90%. E o bilhete único é altamente tecnológico, ele permite a prefeitura fazer o planejamento da ASPETRANS aonde tem mais gente, onde está mais cheio, mais lotado. Então, o bilhete único é um conceito, é uma concepção de como operar o sistema de transporte. Por isso que deu certo, por isso que era o pior serviço quando a Marta entrou e depois disputou com o CEL como o melhor serviço da prefeitura. E eu tive a oportunidade de estar à frente disso. Então, o que você vai fazer que não deu tempo de fazer nas outras gestões que você participou do PT? O que virá agora, assim, que é uma coisa que você queria fazer e não fez? Eu quero... Veja, aí tem várias áreas. Eu acho que nós temos que fazer uma grande revolução na parte da cultura. Na parte do quê? Na cultura. Na cultura. A janela para essa juventude que não tem emprego, essa juventude que não tem alternativa, não tem perspectiva de vida, e que, como a cidade de todas, eu quero investir pesado na cultura. Por isso que eu falo dos 3% do orçamento. E você vai pegar os céus e vai usar os céus para isso? Sim, ou vai construir novos céus? Qual é o plano? São vários, vai ocupar os céus, né? Os céus não estão sendo usados, não só na parte da cultura, do teatro, do cinema, evidentemente, mas também nas piscinas. Tem piscinas que não estão sendo usadas, estão abandonadas.
Isso antes da pandemia, não estou falando agora da pandemia. Então, usar todos os equipamentos da prefeitura, os CELs, nessa parte de cultura, mas também fazer oficinas, instalação de internet, curso profissionalizante, pegar esses garotos e garotas que têm talentos. Vocês imaginam quantos talentos tem na periferia, nessa cidade? Isso vale para o esporte, isso vale também para a música, para o teatro, para tudo, que nós temos que aflorar, sabe? O que tem de poesia, de slam, de hip hop, essa coisa de você fazer o transporte gratuito, às vezes eles fazem gincana, disputa entre eles, por exemplo, de hip hop, e não pode ir para um bairro para o outro porque não tem dinheiro para passagem. Então, eu dei o exemplo do Carnaval de Rua do Haddad, e isso, para mim, cultura não é gasto, é investimento. Isso traz, além da parte de fazer bem para a alma, ela traz um valor agregado, ela gera emprego, que esse setor de uma economia não poluente, nós estamos falando de algo que não polui, vocês já perceberam? Então você tem mais ou menos, eu vou fazer aqui, vou falar de uma área que você conhece bem da cidade, que, por exemplo, eu acho poluente o barulho excessivo depois de uma certa hora. Né? Para mim, isso é poluição sonora, uma coisa, por exemplo, que quanto mais velho eu fico, mais me incomoda. Ali na região que você cresceu e nasceu e viveu, que é a região ali da Capela do Socorro, tem os pancadões em volta da represa, né? Vocês vão saber bem disso, né? Que vão noite adentro, manhã afora. É uma coisa que ninguém manda, porque parece que tem bandidagem controlando ali. Eu não sei se você concorda comigo ou não. Então, por exemplo, lazer é maravilhoso, pancadão é legal, né, os encontros dos jovens da periferia é maravilhoso, mas tem que ter regra. Como é que faz o negócio do barulho? Então, eu sinto assim que há de um lado uma soltura geral, de outro lado, sabe, uma falta. Né? Então, está faltando um equilíbrio aí, né? E a lei não está sendo seguida. Por que, por exemplo, na periferia, a polícia não entra, muitas vezes? Silvia, é como eu falei, você tem que disciplinar. A cidade, ela tem que ser uma cidade de todos. As pessoas precisam ter o direito ao descanso. Elas trabalham durante o dia, precisam descansar para voltar a trabalhar no seguinte. Os pancadões, por exemplo, por que acontece lá nos pancadões, ali naquela região de Interlagos? Não tem na cidade inteira pancadão. Qual que é o jeito? A repressão não resolve. A repressão não resolve. Você tem que disciplinar. Horários de funcionamento, locais para esse tipo de atividade, polícia para não deixar entrar a droga. Então, você tem que disciplinar como nós fizemos o carnaval de rua na cidade. Nós fizemos. Então, e diálogo, tem que ter diálogo, porque a cidade é de todos. E tem que tomar um cuidado, porque no passado o samba também foi criminalizado, o pagode foi criminalizado, e o funk está sendo criminalizado. Nós temos que tomar cuidado. Eu confesso que de gosto duvidoso, assim, não estou, mas enfim, existe, e nós temos que organizar, disciplinar, dialogar e ter uma relação que todos os setores envolvidos, os moradores... A lei é que pode fazer barulho até certa hora, não é? Evidente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tudo bem, esses meninos fazem barulho. Agora, tem muito empresário no setor de construção. Em volta da minha casa tem 7 prédios sendo construídos. E 7 da manhã começa. E meia-noite está lá fazendo barulho também. Então, não é... Eu fui responsável pelo PSIL na cidade. O PSIL, por exemplo, regraria tudo isso, né? Não precisaria nem a gente estar discutindo isso aqui, mas não é o que acontece. Você tem que ir organizando, porque a repressão não resolve. Não resolve. A repressão tem que ser para traficante. Mas não são eles que estão comandando esses bailes, Gilmar? Vamos falar as coisas como são? Não são eles que estão lá ganhando dinheiro nesses bailes, vendendo drogas? Imagino que sim, porque esses pancadões surgem de uma hora para outra, né? A gente nunca viu. Mas aí a polícia tem que apurar, tem que investigar, tem que ter muita investigação. Aí a polícia não entra com medo de, olha, é complicado tudo isso, né? Não é eu falo de política pública. O que precisa é o seguinte: ter uma juventude que não tem emprego, não tem lazer, não tem perspectiva, e que o poder público, não pode ficar totalmente inerte a isso. Por isso que nós temos que investir pesado em cultura. A gente fala do pancadão, né? Os céus de final de semana, à noite, ficam vazios. Por quê? Porque você não passa cinema, passar filmes nesses céus, peças de teatro, envolver a comunidade, todo mundo usar esses equipamentos públicos.
construir centros culturais. Se você pegar na região da Pedreira, Cidade Ademar, você falou da Capela Socorro, vamos pegar aquela região que vai para Diadema, por exemplo, você não tem um centro cultural naquela região. Sabe? E nós estamos falando da mesma população de Diadema, que Diadema deve ter 5, 6 centros culturais. Vocês percebem a diferença? A desigualdade que é São Paulo? A Rede Nossa São Paulo lançou a pesquisa hoje, nós fizemos um debate lá com eles. Quem mora no Itaim Bibi vive 23 anos a mais de quem mora no Jardim Ângela. Quem mora em Moema vive 26 anos a mais de quem mora em Cidade Tiradentes. Cada quilômetro que você anda é um ano menos de vida. Então, se você for ver entre os jovens, esse número é, inclusive, mais desigual ainda, né? Principalmente se for preto. Tem, aliás, a pergunta de um jovem aqui. Preferir. Tem a pergunta de um jovem, que é o Guilherme. Ele fala com relação à segurança de São Paulo. O Guilherme talvez não saiba que a segurança é responsabilidade do Estado, né? Mas a prefeitura pode, de certa maneira, Guilherme, também participar, né, e ajudar de muitas formas. O Guilherme lembra que, em 2019, houve 12.374 notificações de estupros para a Polícia Civil somente em São Paulo, representando um caso em cada 42 minutos. E esse número só tende a aumentar em função do que nós estamos vendo: violência, desemprego, falta de dinheiro. Então, a prefeitura, de certa maneira, poderia interferir nessa situação de falta de segurança das mulheres, de estupro, violência contra a mulher. O que é que você vai fazer nesse sentido? Eu quero reorganizar a Guarda Civil Metropolitana, além de aumentar o efetivo, que está muito defasado. A primeira coisa, fazer com que elas possam cuidar das escolas, de tal maneira que as mães tenham segurança de verdade de deixar o seu filho na escola. Essa é a primeira coisa. A outra, eu quero fazer a Guarda que ela atue de forma preventiva na violência contra as mulheres, porque hoje ela atua só quando tem uma decisão judicial e que o homem, né, vamos chamar o marido, que não tem uma decisão que ele não pode se aproximar, aí a Guarda ela vai lá e atua e para que isso não aconteça, para que não haja essa aproximação. Não, eu quero usar a Guarda para fazer a prevenção da violência contra a mulher. A mulher denuncia ou faz uma ligação e a Guarda vai lá e conversa e verifica qual que é o caso, o que tem que fazer para agir. Uma outra coisa que é mais técnica, que tem a ver com a reorganização da Guarda, que ela está muito vinculada à estrutura da Polícia Militar, não. A Guarda, para mim, como eu fui que implantei as subprefeituras, ela vai voltar a ficar no território das subprefeituras, para que ela possa também partilhar tudo o que acontece naquele território, naquela região, e articulado com as outras áreas. Por último, não estou dizendo que a polícia ela tem que ter uma relação com a polícia, do ponto de vista de inteligência, do ponto de vista de operação, mas a Guarda ela não pode ser por combate, ela não está preparada para isso, e não é a função dela. E aquela Ronda Maria da Penha, já que você falou da violência contra a mulher, é uma coisa muito exitosa onde foi implantado. Então, a gente vai pegar essas experiências para aperfeiçoar o trabalho da Guarda na cidade, que eu acho que dá para potencializar muito e diminuir a violência contra as mulheres na cidade e também garantir a segurança das crianças nas escolas. Mas tu quer perguntar, né? Fala. Não quero perguntar, queria só comentar que a Bela, a André e a Vivi têm perguntas, se elas não querem fazer. Não querem? Não, se elas querem fazer as perguntas que elas colocaram no chat. Então vamos lá. Andréia, quer você? Vamos tentar agilizar. Então vamos lá, eu nem lembro qual foi a pergunta. Eu não coloquei no chat, era comigo? Eu mandei separado, mas eu já nem lembro mais qual era a pergunta. Mas eu vou pegar carona no que o Gilmar falou, e ele falou muito falou da privatização. Eu acho que muito desse preconceito que a gente tem do PT gerir a coisa pública é pelo que a gente viu que aconteceu, né? Público e notório. A gente viu com o Mensalão, a gente viu com o Petrolão. Então, assim, a gente acha que um serviço, quando ele é privatizado, ele não precisa nem ser privatizado, ele pode até ser misto, mas ele tem que ser gerido com seriedade, né? Como se fosse uma companhia privada, né? Então, eu queria saber de você o que você acha dessa história da corrupção do partido que te apoia, do Lula, como é o Lula te apoiando na campanha, como fica essa rejeição que existe depois de tudo que aconteceu,
porque seu nome não é um nome assim tão conhecido em São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que até que ponto o nome do Lula te atrapalha ou ele te ajuda, e como que fica toda essa história desse discurso de nós vamos fazer público, com tudo que já foi visto e escancarado aqui, né, nos últimos tempos. Eu trabalhei no governo Haddad, ele implantou a controladoria. O Bruno chegou e o Bruno Covas acabaram com a controladoria. Inclusive, a pessoa que era da controladoria foi embora porque viu que não tinha controle. Nos governos do Lula, ele fortaleceu os órgãos de controle. A farsa da Lava Jato está dando agora com a Intercept e do que está acontecendo. E hoje, dos governos do PSB, onde está o Aécio? Onde está o Perilo? Mas espera um pouquinho. Aonde está aquele do... Não vamos mudar de assunto. Eu não estou perguntando do Aécio, eu estou perguntando do PT. Estou perguntando, você acha que foi uma farsa? O mensalão foi uma farsa? O Lula foi condenado injustamente para não votar ser presidente da República. Isso está claro. Não existiu corrupção na Petrobras? É evidente que existiu. Ué, e tem que ser apurado? Eu não sou contra, imagina. Mas o Lula não sabia, o PT não tem nada a ver com isso. Veja, é que dá a impressão que no governo do PSDB não teve corrupção, não teve roubalheira. É que dá a impressão que no governo do Bolsonaro agora não tem roubalheira. Não, mas a gente não está comparando, a gente está falando, eu não estou comparando com o outro, estou falando do seu. Esse só de falar o outro faz, o outro faz. Você não pode criminalizar uma instituição, entendeu? Você não pode criminalizar um partido político. Ser sério, ser decente, ser honesto, não é programa de governo, é compromisso. Eu sou filho da Dona Inês. Se eu voltasse para casa com um prego no bolso, a minha mãe queria saber de onde veio aquele prego. Zogimar, já que você é filho da Dona Inês, a Dona Inês certamente ensinou os 10 filhos que ela teve, que deve ter tido muita dificuldade para poder, né, educar 10 filhos. Eu fico imaginando o que significa essa responsabilidade. Certamente, ela deve ter ensinado, como eu ensinei meus filhos, que a questão da autocrítica e de muitas vezes voltar atrás se você errou, é uma coisa cobrada hoje do PT até dentro do próprio partido. Eu conheço pessoas petistas que eu sou muito amiga, muito próxima, e há uma discussão muito grande. Deveríamos ter feito autocrítica ou não? Agora, eu nem sei se é o caso a gente trazer essa discussão aqui, porque o fato é que você está sofrendo, de certa maneira, pelos números das últimas pesquisas, as consequências disso. Né? E talvez você tenha muito mais para oferecer do que os números que você está recebendo de intenção de voto, o que não quer dizer nada, porque pesquisa a gente sabe que muda muito. Mas tem isso, quer dizer, para discutir, a verdade é que pela primeira vez o PT sai sem gente, outros partidos da esquerda te apoiando, então você está tendo essa dificuldade, né? Você tem Bolo, você tem o outro lá, sabe, você tem o PCdoB, tem um monte, infelizmente você está sozinho nessa briga aí. É uma novidade para o PT. Nunca, na história recente, o PT saía sozinho. Né? E agora você está tendo que segurar isso no ombro sozinho. Deixa eu falar duas coisas. A primeira é que os partidos têm a questão da cláusula de barreira e não tem mais explicações profissionais. Então, os partidos, tanto o PCdoB como o PSOL e outros, precisam sair candidatos para poder se viabilizar, senão eles somem do ponto de vista da legislação. O PT, no início, também sofreu com isso. Infelizmente, o PT hoje é um partido grande e tem isso. A segunda, em relação às pesquisas. Eu, mesmo tendo todo esse currículo, tendo feito tudo isso, fui deputado federal, estadual, eu não sou uma pessoa conhecida. O PT na cidade de São Paulo, o PT, partido político, tem em torno de 20%. E esses 20%, pela pesquisa de Ibope, Datafolha e tal. O segundo partido não tem nem 2%, para vocês terem uma ideia da diferença da força do PT na periferia. Então, isso é um trabalho que vem de longo tempo. E, do ponto de vista comparativo, o Bolsonaro, o Dória e o Lula é o que mais consegue transferir votos, que votaria com certeza. Então, eu tenho esse problema, o meu desafio é me tornar conhecido, e na medida que eu me torno conhecido, as pessoas precisam identificar de votar no PT. Agora, se vocês fizerem uma comparação de 2016, 2018, 2020, o 2016 foi o nosso desastre. Era muito difícil falar do PT em função disso que vocês falaram, do mensalão, daquela coisa do impeachment da Dilma. Mas 2018 já melhorou. E agora eu tenho saído todos os dias fazendo carreatas, conversando na rua com os comerciantes, com as pessoas.
está muito legal, está muito bom de fazer campanha. Não tem mais essa rejeição que vocês estão falando, ou que a pesquisa... Vocês estão falando, não, o que a pesquisa aparece. É que a cidade de São Paulo, gente, você tem 30% que tem uma relação que vota, vamos chamar assim, numa coisa mais progressista, uma preocupação mais social. Você tem 30% que do aspecto político é de centro-direita, vamos chamar assim, né? 30% de esquerda progressista, centro-direita, 30%. E você tem 30% que depende do momento político do país, depende da conjuntura, depende do candidato, depende dessa movimentação. É por isso que o PT já ganhou 3 vezes, perdeu várias vezes. Então, é isso que acontece. Agora, não era mais fácil vocês terem se unido todos, por exemplo, Boulos, você, sabe, a turma toda, e realmente tentar reconquistar esses votos mais à esquerda, né, mais liberais, como você está chamando? A política é a arte do possível. Tem 2 turnos. No primeiro turno, cada partido apresenta suas propostas, suas ideias. Eu acabei de falar que tem uma dificuldade de cláusulas de barreira. E todos esses candidatos, o Boulos é o candidato a presidente da República. Ele se tornou uma pessoa teve bastante visibilidade. O Russomano, vocês conhecem, saiu várias vezes candidato a majoritário. O Bruno Covas. Aliás, vou fazer uma pergunta que eu li no jornal, falei, eu vou perguntar isso para o Tato, que é interessante. Com o derretimento da candidatura do Russomano, parece que a periferia toda, de repente, perde alguém, né, que ela teria escolhido para votar. Esses votos podem migrar para você, não? Eu trabalho com essa possibilidade. Você tem simpatizantes do PT, gente que se autodeclara petista. Você tem que entender o seguinte: a pessoa que fala que é petista, ela não é aquele petista, digamos, ideológico, sabe? Assim, a pessoa identifica o PT, o Lula, como que cuida do social, cuida dele. O que eu sinto da população? Eles não querem grandes coisas, porque eles sabem que a pandemia, sabem da dificuldade do país, da cidade. Eles querem de volta aqueles que eles tinham, aquelas coisas que eles tinham. É o leve leite, as 4 horas do bilhete único, o passe livre dos estudantes. Então, isso tem uma parcela significativa que está com o Russomano. Por quê? Porque o Russomano, ele, apesar de ter uma ficha corrida bastante, né, grande, aquela coisa dele estar na televisão, falar que defende o consumidor, as pessoas identificam nele um cara que eventualmente defende ele, sabe? Então, e ele pega isso. A melhor propaganda que o Russomano está fazendo para nós é dizer que ele tem o apoio do Bolsonaro. Porque essa pessoa que se diz identificada com o PT, não com o Gilmar Tato, porque não sabe quem é o candidato do PT, e também vale para o Boulos, que acha que o Boulos é do PT, candidato do Lula. O que acontece? Quando fala que tem o apoio do Russomano, esse povo foge. Por isso que o Russomano, quanto mais o Russomano... Eu estou aqui dando, como é que fala, consultoria para a campanha do Russomano. Quanto mais ele fala que tem o apoio do Bolsonaro, mais ele perde voto nos setores... Mas ele já parou de falar que tem o apoio do Bolsonaro, já tirou o Bolsonaro das peças públicas. Parece que está usando agora. O Russomano tem uma capacidade de se autodestruir. Na eleição passada, nós estamos chegando no final da nossa conversa, já vai dar 1 hora aqui que nós estamos juntos, né? Passou tão rápido assim? Pois é, você vê como a gente é simpática. Não, vocês são muito simpáticas mesmo, a gente nem brigou aqui. Né? Não brigou, mas a gente não queria brigar. A gente queria conversar e entender. Eu soube que você andou brigando hoje com outro candidato aí, do Val. Aquilo lá é um palhaço. O que foi aquilo? Eu soube que ele disse que você, na verdade, estava envolvido com o PCC. Que história é essa? Ao contrário, eu combati essa turma. Eu sofri em relação a esse... Não sou do PCC, nunca fui, nem sei quem é. O cara vem do nada, não sei quem esse cara é. Um deputado medíocre, fica falando de mim. Eu tenho história na cidade, estou há 40 anos aqui, sempre fiz campanha, sempre debati dessa maneira que eu estou debatendo com vocês. E vem um cara que eu nunca vi na minha vida. O problema é que ele tem milhões de seguidores. É que em 2014 teve uma confusão para o seu lado nesse sentido, né? Não, mas exatamente, quer dizer, as pessoas, quando você enfrenta, quando você vai, as pessoas tentam te carimbar em alguma coisa. Eu não conheço ninguém, não sei quem são. Imagina, isso é a polícia que tem que apurar, tem que ir atrás. E o que você fala de 2014,
Ministério Público, delegacia, nada, porque não tem seriedade. Então, foi aberta uma investigação sobre o elo entre os peroeiros e o PCC em 2014, só para ter claro. Ao contrário. E a suspeita é que as vans estivessem em nome de laranjas para lavar dinheiro do crime organizado. E os políticos do PT seriam ligados aos cooperados, entre eles o deputado que é o Luiz Moura, que participou de uma reunião, enfim, que você tinha ligação com ele, né? Por isso que a gente organizou o sistema de transporte, fizemos uma licitação pública acompanhado pela Tribunal de Contas, pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público, pelo Judiciário, e foi justamente isso que nós fizemos, de forma transparente. E hoje tem contrato. E esse Moura não tinha, esse Moura não tinha contato com você, quer dizer, isso aí, na verdade, acabou sendo... Não, tinha, eu conhecia ele, agora, eu não sei se ele é. Ele foi ouvido? A polícia ouviu ele alguma vez? O Ministério Público ouviu ele? Eu já não estou informada, mas era feio, né? Era uma denúncia toda cheia de detalhes, assim, né? Mas, enfim, eu acho que... As pessoas, é fácil ficar falando que a pessoa é essa, que a pessoa é outra. Isso é muito fácil. É verdade, é fácil acusar, precisa provar, né? Olha, o Guilherme tem uma pergunta para te fazer, esse rapaz jovem. Agora, eu converso com milhares, tiro fotografia com todo mundo agora. Eu vou saber se a pessoa, que diabo que a pessoa é. Eu não... É a polícia. Se eu ficar sabendo, eu falo para a polícia. Esse foi o meu comportamento quando eu fui secretário. Eu avisava as coisas que eu ficava... que chegava até mim, né? nem atrás. Polícia, verifica se tem o que está acontecendo lá. Porque eu optei para ser servidor público e não investigador. É a minha função. Só antes do Guilherme falar, Gui, só um minuto. Silvia, depois tem a Bela e a Vivi e a Denise que estavam na fila para a gente só poder finalizar com elas. Tá, então vamos fazer perguntas curtas e objetivas e as respostas também rápidas, Gilmar, para a gente poder ficar dentro do tempo. Vamos lá. Então, Gilmar, primeiramente, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta também relacionada à GCM, dessa vez que tem a ver com toda a prefeitura. O Bruno Covas, ele tirou o Mata-Leão e ele pretende tirar o cacetete da GCM. São dois aspectos importantíssimos para combater o crime, pessoas sob influência de drogas que podem causar estupros e piorar a situação de São Paulo. Eu queria saber a sua opinião em relação a esse decreto e também se você iria continuar com ele ou se você iria tirar. Eu acho uma medida razoável e acho que o prefeito devia se preocupar também de tudo que acontece no seu território, no município. Não dá para você matar, como aconteceu com uma parte da polícia confinou, estive lá no Paraisópolis, mataram 10 jovens que estavam no pancadão, fecharam todas as vielas para não sair e morreram 10 jovens, 10 mães chorando. Eu acho que a medida... E só fez isso porque a pressão estava grande das entidades de direitos humanos. Tem que ter procedimento. A força policial ela tem que ser na medida da violência que chega até ela. O Estado não pode tudo, não é assim. Tem que ter procedimento, tem que ter disciplina, tem que ter comando, senão vira milícia também. Tem que ter diretriz, tem que ter procedimento, comando, tem que ter disciplina e eu vou fazer também curso de direitos humanos na guarda para ter abordagem, porque tem muitos guardas que às vezes que acham que é normal bater em mulher, gente. Não é assim. São pessoas do dia a dia do povo, e acham que tem que ficar, ao invés de ter uma arma comum, acha que tem que ter metralhadora, acha que tem que ter não sei o quê. Não pode. Cada polícia, e por isso que é importante você ter um sistema nacional de segurança, que é competência do governo federal, estadual e municipal, e trabalhar de forma coordenada, quer dizer, para cada um com a sua função. E compete ao prefeito cuidar do seu território e não aceitar esse tipo de procedimento. Tá certo. Vamos lá para a Bela. Pergunta da Bela. De alguns guardas ou policiais. Bela. Bom, eu queria que você explicasse por que... Eu não falei boa noite, né? Por que o Rio de Janeiro, no transporte, não tem subsídio e a passagem é mais barata que São Paulo?
Primeiro, que eu acho que o transporte no Rio de Janeiro é subsídio. Segundo, não acho que é mais barato. Terceiro, o Rio de Janeiro, as viagens são menores. No Rio de Janeiro, as viagens são o território é menor lá no Rio de Janeiro. E quarto, não comparo, desculpa, ao Rio de Janeiro. Não estou aqui para falar mal da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas o transporte do Rio de Janeiro comparado com São Paulo é 10 vezes melhor do que aqui. O Rio de Janeiro tem uma coisa que eu tenho inveja, que os nossos prefeitos aqui não aproveitaram na época da Copa. Deveria ter VLTs, transporte sobre trilho aqui, bonitos, modernos, que acabou não fazendo. Fez essa coisa horrorosa aí de monotrilho, coisa mais feia, que é o minhoquinho da cidade, que isso vai ficar... Como é que vai terminar essa história? Porque Agora vai ficar. Está aí essa coisa feia, né? Da cidade de São Paulo. A cidade não merecia isso. Mas, gente, é essa modernidade de alguns governantes que nós temos e que eu sinto por isso. Eu gosto da cidade. Essa cidade, ela me encanta, adoro essa cidade. O Minhocão, por exemplo. A minha ideia, se eu fosse decidir sozinho, eu derrubava aquilo lá. Só que a grande maioria da cidade, acho que não deve derrubar. Uma outra parte acha que tem que fazer um jardim suspenso, como lá em Manhattan, em Nova York. Outra parte acha que tem que continuar com o carro circulando. Só que é uma região degradada, é uma região que pode ter investimento pesado na área de edifícios, de urbanizar tudo aquilo lá. A impressão que eu tenho é que não tem solução se aquilo ficar. E agora tem um projeto na Câmara de fazer um plebiscito. Se acontecer o plebiscito, eu vou respeitar o plebiscito, porque a cidade não é minha, a cidade é de todos e a gente tem que saber ouvir. E o prefeito tem que ir para o lado da maioria e dialogar, ter os seus argumentos. Não pode tudo. O prefeito não pode tudo. E por isso que... tem que ouvir, né? O prefeito, aliás, não pode ser também... A grande preocupação, Gilmar, a grande preocupação das pessoas... É que a grande preocupação das pessoas... Tem que saber ouvir muito, porque senão não ia dar certo. A grande preocupação das classes A, B e tudo é que quando o PT assumir a cidade de São Paulo, que ele não vai governar para todas as pessoas. Então, por exemplo, que os mais desfavorecidos, de fato, vão ter um olhar maior da prefeitura petista, né? Mas o resto da população vai ser abandonada, e o asfalto vai acabar, os buracos na rua. Existe essa fantasia de que o PT vai... De certa maneira... O Haddad adora vocês conheceram o governador Haddad, administração moderna. Você não adora? Se o Haddad adora, para mim, tanto faz. Eu quero saber se você adora, porque se você ganhar, eu espero que você também adore a cidade toda. Vai ser uma cidade agradável, nós vamos cuidar de todos, nós vamos fazer mais cirurgias. Nós vamos fazer... o problema é conceitual, eu quero uma cidade para todos. Uma cidade onde tem mais ciclovias, tem mais ruas abertas, tem mais faixas exclusivas de ônibus, tem mais parklets, tem mais lazer, que tenha milhões de árvores da Mata Atlântica, que a cidade está dentro da Mata Atlântica. Gilmar, a verdade é inquestionável que a prefeitura tem que olhar muito mais para os desfavorecidos. As pessoas, os pobres, as pessoas que não têm condições, dependem muito mais da prefeitura do que as pessoas ricas. Isso não tem dúvida. Agora, as pessoas ricas que pagam impostos, que também tem direito de cobrar, vamos dizer, aquilo que elas pagaram, né? E tem muitos serviços que não são cobrados. A cidade é como uma mãe tem 4 filhos. Ama todos, cuida de todos. Mas se tem um que fica doente, tem que dar uma atenção maior àquele que está doente. Disso que se trata. A cidade está bastante machucada. Tem uma parcela da população que está doente, está fragilizada, está vulnerável. Vamos todos. E eu vou dizer o seguinte... Silvia, essa cidade, não é verdade que os ricos... Tem muito rico decente nessa cidade. Tem muita gente de classe média solidária, gente que quer ajudar, gente que quer contribuir com a cidade e contribuir com as pessoas que moram aqui. Por isso que eu acho que é mais do que ser prefeito, de ficar lá administrando o orçamento. Essa cidade precisa de gente que saiba articular, que tenha capacidade política de ouvir todos os setores, todos os setores. E isso que é importante. Por isso que nós temos que nos reinventar, a maneira de consumir. Eu duvido, vocês, eu vou usar a expressão de vocês, me desculpa, tá, Silvia? Vocês, todas ricas aqui, se a gente tiver uma política bastante arrojada de ampliar, mas muito a reciclagem de lixo na cidade de São Paulo. A parte orgânica, a gente caminha
para a construção de hortas comunitárias na periferia e um novo padrão de consumo, alimentos saudáveis. E a parte que vai para a indústria, papel, vidro, plástico, a gente acaba com o atravessador, cria cooperativas e tem valor agregado, gera empregos. Eu duvido que vocês todos que estão aqui nesses quadradinhos, se a gente fizer um plano de... São Paulo tem menos de 5% de reciclagem. Eu duvido, vamos aumentar para 10%, para 20%, cada ano 10%. Eu duvido, vocês todos que estão nessa janelinha, se vocês não topam, a gente estudar, trabalhar, incentivar e organizar para que isso aconteça. O que acontece hoje é que as pessoas até reciclam, mas aí, quando chega no sistema do lixo, eles não reciclam, eles não aproveitam. É isso que está acontecendo. Então, não depende, a população ajuda. Quem não ajuda é o próprio sistema de governo, que muitas vezes despreza esse esforço gigante que existe da população. Quem mais quer fazer pergunta? Eu tenho uma pergunta. O Gilmar, primeiro, boa noite. É um prazer falar com você. A minha pergunta é a seguinte: você, dentro daquele contexto que você falou, que faltou nas outras gestões, por onde você passou, de cuidar da parte cultural, você acha politicamente, financeiramente viável você pegar as áreas da Zona Leste e Zona Sul, que é um grande adensamento, sem áreas verdes, com pouquíssimas áreas verdes, principalmente quando você comparar com outras regiões da cidade? Você acha viável algumas desapropriações pontuais, localizadas, para criar praças ou centros de lazer e cultura, como aquele trecho que você citou da turma do hip-hop e da juventude? Você acha isso factível? Acho. Eu acho. A prefeitura teria verba para isso? Ela enfrentaria... Não. Evidente que cada caso é um caso. Tem um parque ali da Vila Ema, na Vila Prudente, que tem uma parte que ainda está privada. Então, você pode, eventualmente, a prefeitura verificar a situação, se a pessoa está devendo IPTU. O importante é o conceito, viu? Assim, nós temos que permeabilizar mais a cidade. Nós temos que diminuir o calor da cidade, diminuir a poluição, nós falamos que sonora, mas também a poluição do ar da cidade. Então, são várias intervenções. Plantar árvores da Mata Atlântica, criar mais parques, o ônibus ser um ônibus de energia limpa. Então, são várias... Nós falamos das reciclagens aqui. Então, são várias ações, e que vocês... Agora, eu estou me colocando... né? Eu duvido se vocês não entram num projeto desse, vocês que eu falo, a classe A. Mas, Gilmar, você teria a munição... Eu sei, mas, Silvia, nós temos que potencializar. Veja, não pode ser uma ação assim restrita de um pequeno grupo. Isso tem que ser... Porque não é verdade que são só vocês que estão nessa sala. Tem muito mais gente. Só que, às vezes, o poder público não dá oportunidade. Às vezes, cerceia. Por isso que não. Nós temos que aflorar esse tipo de iniciativa e chamar para esse tipo de coisa. A violência no trânsito é algo que tem que envolver todo mundo. Na Europa, como começou? As mães, manifestação de reduzir a velocidade dos carros. Eu fui muito criticado, o Haddad foi muito criticado da redução de velocidade. Porque... Ixi, aquilo foi ruim, hein? Foi horrível. Pelo amor de Deus. Foi horrível. Mas agora, Silvia, você vai em Brasília, você vai em outra cidade, você se sente incomodada. Por quê? Porque você sabe que se você tiver com um filho, porque você sabe que quando maior a velocidade, maior o risco de você andar na calçada. Percebe? E isso você vai humanizando. O traffic calm é algo que a gente tem que pegar experiências de outras cidades da Europa, que essas coisas estão acontecendo. Então, essa cidade moderna, é isso que eu aprendi na gestão pública. Desculpa, Gilmar, a tua área, a tua especialidade. O Covas colocou agora na Avenida Rebouças, ele colocou agora uma ciclovia. Existia e sempre existiu aquele corredor informal muito largo para os motociclistas. E você sabe, as estatísticas, são centenas de motociclistas por minuto naquele corredor. Agora, por causa da ciclovia, você não tem mais o corredor. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Então, você, como especialista, o que você acha? Quer dizer, são pouquíssimos ciclistas. Uma caravana incessante lá na Rebouças de motocicleta. Você acha que foi uma atitude correta ou não? Sim ou não, Gilmar? Sim.
Por quê? Porque você tem que priorizar o transporte ativo, o transporte onde a pessoa ela gasta a sua própria energia para poder se locomover. E isso é fundamental na cidade, e não poluente. E o motociclista... Isso do ponto de vista ambiental. Eu estou falando em termos de deslocamento viário. Também, Claro. também. Por quê? Porque o motociclista, ele, de todos os modais, de todos, do ônibus, do carro individual e da bicicleta e do pedestre, ele é o que consegue, é como um veio d'água, sabe? Ele vai arrumando os buraquinhos e ele consegue chegar mais rápido no seu destino, diferente de todos os outros. Então, ele se vira, ok? Ele se vira. Então, então você tem que priorizar. A minha prioridade é assim, transporte coletivo, não pedestre, calçada, ok? Tudo bem. Ele é senhor de si. Na calçada ninguém pode, nem o ciclista pode andar na calçada, nem o skatista. Então a calçada não se mexe, é do pedestre. Aí, logo em seguida, você tem que o transporte coletivo. Então tem que ter a faixa exclusiva do transporte coletivo. Terceiro é do transporte ativo. O transporte é onde a pessoa gasta a sua própria energia para se locomover. O quarto é o transporte individual, aí sim a motocicleta. Por quê? Porque ele é mais vulnerável. Imagina a pessoa está dirigindo, o choque é o próprio corpo dele. Então, ele é uma pessoa vulnerável em detrimento com o carro, percebe? Então, aí você tem o transporte de cargas, que a gente não falou aqui da questão do transporte de cargas, de mercadorias que abastece a cidade. Por último, a prioridade tem que ser o transporte individual. Agora, quem fala isso não sou eu, gente. Isso é uma lei do Plano Nacional de Mobilidade. Isso é no mundo inteiro. Então, essa cidade que é difícil, você tem que fazer aos poucos, porque tem uma cultura ainda muito forte do carro, por várias razões, assim como falou, o transporte não tem qualidade, não tem ciclismo, não tem, as calçadas não têm qualidade, não tem ciclovia o suficiente, então é evidente. Agora, é um processo, você tem que ir fazendo, né? É um processo. O ritmo depende de governos. Tem governos que vai mais devagar, tem governos que vai mais rápido, tem governos que não faz nada. Essa é a cidade que a gente vive, é uma cidade democrática, mas eu acho que cada gestão tem que deixar um legado. Vou pegar a Cidade Limpa, que foi o Kassab que fez. Assim, é fantástico. Eu adoro a Cidade Limpa, não sei a opinião de vocês, mas aquela coisa de que você vê... Aquela poluição visual. Gilmar, vamos encerrando, porque realmente nós temos um tempo da nossa plataforma. Eu acho que todo mundo fez as suas perguntas. A gente queria muito agradecer a sua disponibilidade aqui de esclarecer todos os seus projetos e sonhos para a Prefeitura de São Paulo. Desejamos, como um grupo aqui, boa sorte para você. Obrigado. Eu sei que é um desafio gigante esse que você está enfrentando, mas com certeza você está aí disseminando os seus pensamentos para que São Paulo seja uma cidade melhor para todos nós. E certamente melhor para os que precisam mais, que são as pessoas desfavorecidas. Nesse ponto, não dá para a gente não concordar, né, de que tem muita defasagem social e que tem muita gente precisando da ajuda do Estado. Então, eu desejo boa sorte para você. Não sei se as organizadoras querem dar uma última palavra, agradecer a presença. Patrícia, Patou? Sim. Gilmar, queria super te agradecer sua fala, sua paciência, uma honra ter você aqui com a gente. Queria agradecer a presença de todo mundo também. Dizer que amanhã a gente está com bolos, mas é às 7 horas, né, Nó? Quer complementar? Isso, amanhã às 7 horas a gente continua na nossa jornada e vamos deixar o espaço aberto, Gilmar, para quando a gente puder se encontrar de novo, porque eu acho que foi muito enriquecedora essa conversa. Obrigado, gente. Eu amo essa cidade, eu fiz todas essas coisas que eu falei para vocês aqui e acho que a gente tem que colocar alguém que tenha experiência para não patinar. A cidade precisa urgente de a gente começar desde o primeiro dia mudar essa cidade para melhor. E foi um prazer muito grande estar com vocês nessa noite. Tá? Queria só fazer um comentário. Essa foto que está atrás de mim é de Heliópolis. A gente tem feito um trabalho também lá em Heliópolis e a gente entende bastante a necessidade de melhoria de toda a população, não só de uma parte. Eu estive lá na semana passada, lá. Muito legal. O Marcelo, não foi? E parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada, Silvia. Foi ótimo também. Obrigada, Silvia. Obrigada a todas. Tchau, meninas. Aguardem Tchau, mais perguntas amanhã.
Até Amanhã, então, nós temos o Boulos aqui, né? às 7 Isso, às 7 horas.